Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma lição, estamos estudando a revista dos juvenis. O tema central da revista é Jesus e o Reino de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por tema conhecer o caráter de Jesus. Então vamos lá, gente. O texto áureo desta lição está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E a leitura bíblica em classe está no livro de Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso de número 11, que diz: Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e tomando a forma de servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todos os joelhos que estão na terra, no céu e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho muito lindo a referência desse texto, que nos mostra uma das características do caráter de Jesus, que é a questão da humildade, que ele mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus no sentido de simplesmente demonstrar grandeza, mas ele humilhou-se, ele diminuiu-se, ele regrediu a uma forma humana para sentir no corpo humano tudo aquilo que nós passamos. E uma coisa que eu acho muito lindo é que Jesus, ele não é simplesmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso amigo fiel, que entregou a sua vida por nós. Ele mesmo, ele afirma que ninguém tem um amor semelhante ao dele, de dar a sua vida pelos seus próprios amigos. Isso aqui é o que nos inspira em saber que nós temos um amigo fiel, um advogado fiel, uma pessoa que, se não tivesse descido à terra, nós não teríamos o direito de subir aos céus. Uma pessoa ao qual ele é poderoso e mesmo assim se mostrou humilde, mas através dessa humildade ele rasgou o véu da separação que nos impedia de sermos salvos e inaugurou o ano aceitável do Senhor. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Quero entrar aqui no tópico 1 com vocês, que diz o caráter de Jesus e sua missão. O que é caráter? O dicionário Aurélio define como traços psicológicos as qualidades, o modo de ser, sentir, agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Com base nessa definição, como podemos identificar o caráter de Jesus? Bom, gente, caráter é associado ao comportamento do ser humano, é associado à conduta de vida de uma pessoa, está relacionado à índole, às características pessoais de uma pessoa, a forma a qual aquela pessoa se comporta. Mas só que a questão do caráter, ele é associado a uma pessoa, a um povo determinado e uma nação. Nós mesmos estamos aqui no Brasil, e no Brasil a gente vê que cada estado, a gente observa que tem uma característica pessoal de cada povo. Se você for no Rio de Janeiro, você vê que o povo se comporta de uma forma.
Se você for em São Paulo, você vê que o povo se comporta de outra forma. Se você for no Nordeste, você também vê que é de outra forma. Se você for lá no Sul, você vê também que o comportamento do povo é diferente. Existem algumas características que definem esse caráter. E isso aí tudo são traços pessoais de uma pessoa, de um povo, ou até mesmo de uma nação igual o Brasil, que quem é lá de fora tem uma visão a respeito da nossa nação. O Brasil ele é considerado um povo alegre, um povo receptivo, um povo animado. Isso são características de um caráter. Mas voltando à lição, com base na definição, como podemos identificar o caráter de Jesus? E aqui nos diz que ele era amoroso, observador e conhecedor dos corações, movido por compaixão, manso, sábio, possuía autoridade, zeloso, paciente, sensível, humilde, misericordioso, obediente, justo, puro e fiel. Bom, gente, Jesus é muitas qualidades que tem no caráter de Jesus. Se a gente for enumerar, a gente fica até constrangido de observar uma pessoa com características e um caráter tão especial. Mas uma das características do caráter de Jesus que eu quero frisar aqui, e é algo que arrebata os nossos corações, é a questão do amor. No livro de João, no capítulo 3, no verso 1, Jesus ele afirma, aqueles que o meu Pai me deu, eu serei fiel a eles até a morte. E isso aí é algo maravilhoso, a gente entender. Aqueles que o Pai me deu, eu os amarei até a morte. Ou seja, Jesus, ele uma das maiores manifestações dele é o amor. A gente vê que o tema central da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dos temas que está na carta de Coríntios, a qual Paulo escreveu, é sobre a questão da supremacia do amor. O apóstolo Paulo ele fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aí ele continua dizendo que ele, ainda que ele desse o seu corpo para ser queimado vivo, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Ele afirma que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Mas no final desse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, ele nos diz o seguinte, que agora permanece a fé, a esperança e o amor. E destas três, o maior é o amor. Demonstrando que uma das melhores qualidades que pode existir no caráter é o amor. Na carta de João, também nos fala que nosso amor não pode ser fingido. Que nosso amor ele tem que ser por obras e em verdade. O amor ele é algo extremamente excelente da parte do caráter de Jesus e nós devemos ter essas características dentro de nós. E continuando aqui, a lição fala que realmente encontramos em Jesus um caráter admirável e que tem muito a nos ensinar. Entretanto, há mais um traço do caráter de Cristo que precisamos destacar de forma especial: foco nas prioridades. O motivo que trouxe o Verbo a se fazer carne foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação. A Bíblia relata curas, milagres maravilhosos, como a multiplicação dos pães e peixes. Por diversas vezes o Mestre assentou-se
na casa de Lázaro, Marta e Maria para longas conversas, e também houve momento onde o mestre recebeu crianças para um divertido bate-papo. Porém, nunca foi perdido o foco. A cruz estava logo ali e ele morreu para nos dar vida. Bom, gente, uma característica do caráter de Jesus também que é muito relevante é a questão do foco nas prioridades. Eu lembro que certa feita, Jesus ele pediu para o apóstolo Pedro, juntamente com os discípulos, perguntar o que as pessoas achavam ser o Filho do Homem. E eles foram e perguntaram. E quando voltaram, eles voltaram com várias definições a respeito de Jesus, ao qual as pessoas pensavam que ele era. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e aí, o que os homens pensam a meu respeito? Aí os apóstolos dizem, uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, e outros pensam que tu és mais um dos profetas. Aí Jesus ainda entra mais profundo no assunto. E vós? Quem pensais que eu sou? E aí ninguém se atreveu a responder, a não ser o apóstolo Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, olha, disseste bem. E sobre esta afirmação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus continua a dizer nesse mesmo texto que era necessário que o Filho do Homem fosse morto em cruz e ao terceiro dia ressuscitasse. Aí Pedro também, de ousadia, ele quis falar, Senhor, não te importa que padeça esse sacrifício? Tenha misericórdia de ti mesmo. Aí Jesus, como estava com foco na prioridade, ele viu que Satanás tinha usado a boca de Pedro. E Jesus afirma para Pedro, aparta-te de mim, Satanás, porque não conheceste as grandezas do reino de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro foi usado e inspirado por Deus para poder falar a respeito que Jesus era o Cristo, o Salvador, o Messias, ele não vigiou e tentou e deixou Satanás usar a boca dele em determinado momento para querer tirar Jesus do foco, tirar Jesus da prioridade. E eu pergunto para você, como tem sido o foco da sua vida? Como tem sido as suas prioridades de vida? Eu, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, muita coisa mudou para melhor. E o meu foco sempre está em buscar a presença dele. Às vezes que a gente é ser humano, às vezes a gente tem alguns erros, algumas falhas, e às vezes a gente deixa de dar tanta prioridade assim para o reino. Mas o nosso alvo, o nosso foco tem que ser sempre buscar o reino de Deus, sabendo que as demais coisas o Senhor sempre acrescenta. A prioridade é essa, buscar o reino de Deus. Não é buscar todas as coisas e o reino de Deus por último. Porque quando a gente inverte os valores, a gente não tem credibilidade nenhuma para pedir prioridade da parte de Deus em alguma causa nossa. Por isso que é necessário a gente entender que nós temos que ter foco na prioridade, em algumas prioridades em nossa vida, e uma das maiores prioridades é buscar o reino de Deus. Segundo tópico, quem é o teu próximo? Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com pessoas era através de parábolas, histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Uma das mais conhecidas parábolas é a do bom samaritano. Bom, gente, as parábolas que Jesus utilizava era para poder nos ensinar lições sociais e espirituais. Ele pegava entre um paralelo entre uma história teórica para que a gente entendesse e viesse colocar isso em prática. E muitas das vezes Jesus falava parábolas
ao qual as pessoas não entendiam. Jesus mesmo, certa feita, ele falava que ele deixava algumas parábolas ser reveladas aos seus discípulos, ao qual ele explicava, mas outros, infelizmente, estavam tão cegos com relação à vida espiritual, que Jesus mesmo disse que ele falava certas parábolas que o povo olhando não via e ouvindo não ouvia, e o coração da pessoa não era transformado. Por isso que existe uma necessidade da gente ter um quebrantamento, uma sensibilidade espiritual para poder entender as parábolas de Jesus. E aqui, nesse texto, fala sobre a parábola do bom samaritano. Diz que uma pessoa estava a caminho de Jerusalém e nesse caminho ele foi espancado. E ele foi espancado por salteadores, por ladrões, e foi deixado quase morto à beira do caminho. Aí diz que veio o sacerdote, olhou e passou de largo. Veio o levita, olhou e passou de largo. Ou seja, não deu a devida importância. Mas aí diz que veio o bom samaritano, que pegou aquele homem, levou ele para uma estalagem, uma espécie de um hotel, e chegando lá, cuidou dele, cuidou das suas feridas e falou para o dono daquela estalagem que ele poderia estar ali gastando para poder cuidar daquele homem, que quando esse bom samaritano voltasse, ele pagaria tudo ao qual precisava ser pago com relação aos cuidados que teve com aquela vida. E aí Jesus ele faz essa pergunta aos fariseus: qual era o próximo daquele homem? Se era o sacerdote, se era o levita ou se era o samaritano. E aí afirmaram que era o samaritano porque foi aquele que usou de misericórdia. Nem sempre, amigos, irmãos, o próximo é aquela pessoa ilustre, aquela pessoa bem posicionada na sociedade, ou aquela pessoa ao qual muitas das vezes tem poder aquisitivo. Mas o próximo é aquela pessoa ao qual precisa que nós estendemos a mão amiga para ele. O próximo é aquela pessoa que precisa de ajuda, que precisa de conforto, que precisa de consolo, que às vezes está passando por uma dificuldade muito grande e precisa ser ajudado. E aqui a gente vê como Jesus ele tratava o próximo. Na lição vai dizer que Jesus ele dava uma atenção especial para todas as pessoas que se aproximavam dele. E aí eu pergunto, será que nós tratamos as pessoas como Jesus tratava? Que Jesus dava uma atenção especial para todas as pessoas. E às vezes nós deixamos a desejar nisso. Na carta de Tiago fala sobre a questão de acepção de pessoa. De ser, entrar no templo, uma pessoa bem vestida, e uma pessoa com anel de formatura no dedo, uma pessoa bem posicionada e com aparência de ser uma pessoa rica, nós colocarmos ele na frente, e quando vier uma pessoa com roupa sórdida, parecendo uma pessoa com necessidades, nós colocarmos ele lá no fundo de um templo, aí ele fala na carta de Tiago que nós estamos fazendo acepção de pessoas. E muitas das vezes nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o próprio Mestre Jesus, ele fala, olha, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram, mas todo aquele que me aceitar será constituído filho de Deus. Em outra palavra, Jesus fala, olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Ou seja, Jesus ele veio para todos aqueles que realmente precisam de ajuda. Aí às vezes a gente não tem esse comportamento de Jesus. Às vezes a gente quer se aproximar de pessoas que tenham algo para nos dar em troca, ao invés de simplesmente querer ajudar as pessoas por amor. Mas que nós venhamos aprender com Jesus a ter essas características
de amar o nosso próximo, que é todas as pessoas que precisam de uma mão amiga e todas as pessoas também que se aproximarem da gente, a gente tratar essas pessoas de uma forma especial. Tópico de número 3. Pai e filho, uma relação que nos inspira. Se eu perguntar a você como deve ser a relação entre o pai e um filho, provavelmente você responderá corretamente e sem rodeios. Porém, se fizermos uma pergunta se tratando de Deus Pai e de Deus Filho, aí a resposta pode ficar um pouco mais complicada. Será? Talvez. Da mesma forma que você busca nos seus pais um diálogo, uma submissão e um apoio, assim também Jesus fazia em seu ministério terreno em relação ao Pai que o enviou. Em obediência ao Pai, Cristo veio à terra e deu a sua vida por nós. Bom, aqui como diz a lição, se a gente for perguntar para um filho como o filho deve tratar um pai, a gente vai poder ouvir que o filho tem que ser obediente, tem que ser educado, tem que prestar atenção nos conselhos do pai e querer agradar ao pai. E assim também Jesus, no seu ministério terreno, ele se relacionava com Deus Pai. Ele, com toda a sua humildade de Deus Filho, ele era obediente a Deus Pai, ele era humilde, ele era submisso e ele sempre mantinha contato querendo saber conselhos da parte do Pai. Nós podemos observar que todas as vezes que Jesus ele conseguiu uma grande vitória, ao invés de ir para a churrascaria, ao invés de juntar as pessoas em casa para um grande jantar, ou às vezes fazer até uma festa de comemoração igual nós fazemos, não. Jesus, por outro lado, Jesus, todas as vezes que ele tinha uma grande vitória, ele ia para o monte orar, para poder agradecer pela vitória e para poder ter mais orientações da parte de Deus Pai, para poder proceder bem o ministério ao qual Deus Pai tinha dado a Jesus. E uma coisa que eu acho muito interessante, que Jesus ele não tinha dificuldade em ser submisso ao Pai. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê que tem muito filho que tem dificuldade de ser submisso aos seus pais. Tem muitos filhos que acham legal, acham interessante, acham muito melhor o pai dos outros, a mãe dos outros e não seu próprio pai, não a sua própria mãe. Mas nós devemos dar valor ao pai e à mãe ao qual Deus nos constituiu aqui na terra, porque eles são as pessoas que são os responsáveis por cuidar das nossas vidas, de nos dar as condições necessárias para a gente viver, e isso aí nós temos que ser muito gratos aos nossos pais. Porque assim que às vezes você acha que o pai dos outros, a mãe dos outros é legal, lá fora, porque às vezes você vai ver o pai e a mãe de alguém quando você vai visitar um amigo, você pode ter certeza que ele também tem os seus defeitos. Mas se você olhar bem, você vai ver que você tem que valorizar bastante o pai e a mãe e procurar ser submisso, porque isso é honrar a Deus também. Eu tenho o costume de dizer, se você quer a honra de Deus, honre o seu pai e a sua mãe. Tópico 4. Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus nos deixa um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo da forma que ele fazia. Eita, gente. Aí não é brincadeira, é um grande desafio, né? Mas o apóstolo Paulo ele nos afirma que nós devemos ter a mente de Cristo. E Jesus ele nos pede para que a gente faça tudo semelhante ao que ele fez, que ele nos deixou as orientações. Eu, certa feita, eu li um livro que tem por título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Era um povo que eles
tiveram uma experiência grande com Jesus. E dentro dessa experiência, eles começaram a indagar que tudo aquilo que eles fossem fazer, eles iriam fazer primeiro, antes perguntando a Jesus. Eles perguntavam primeiro a Jesus o que Jesus faria naquela situação. E a mudança na vida deles foi muito grande. Mas para que a gente tenha o caráter de Jesus, não é tão difícil assim. Primeiro, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa. E aí o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossas vidas. E conforme a gente for deixando o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, mais nós estamos libertos de nós mesmos e mais nós nos parecemos com Jesus através do Espírito Santo que trabalha em nós. Aí, através disso, a gente começa a ter características do caráter de Jesus. E aí esse é o desafio para as nossas vidas. Nós procurarmos andar como Jesus andou, porque Ele nos deu o exemplo. E assim como eu disse do livro que eu li, em seus passos, o que faria Jesus? Se nós começarmos a meditar antes de fazer as coisas, se Jesus no nosso lugar faria do mesmo jeito ou não, eu tenho certeza que haverá mudanças radicais em nossa vida. Bom, eu espero que você tenha aprendido com essa lição a respeito do caráter de Jesus e que não somente você seja um ouvinte, mas praticante, que você coloque em prática tudo aquilo que Jesus deixou para que nós viéssemos a fazer. Que Deus abençoe a sua vida.